Tudo o que uma pessoa percebe como realidade é, na verdade, um reflexo do seu mundo interior. Isso não é apenas uma bela metáfora ou um ensinamento esotérico sobre a lei da atração, mas um princípio fundamental da física quântica que por muito tempo permaneceu fora da consciência pública. A partir do despertar da consciência, o mundo ao nosso redor começa a mudar, como um espelho, refletindo nossas emoções, pensamentos, intenções e estado energético. No entanto, a maioria das pessoas vive acreditando que apenas reage passivamente às circunstâncias externas, como se seguisse um roteiro pré-escrito. Mas isso está longe de ser verdade. A realidade possui uma capacidade de resposta surpreendente. Ela não é predeterminada, mas sim um campo de probabilidades onde a energia que emitimos a cada momento exerce uma influência sutil, porém poderosa, sobre o desenrolar dos eventos. Não se trata de atrair ingenuamente bens materiais por meio de visualizações, mas de uma compreensão profunda de que nosso campo energético é uma espécie de planta baixa, um código que a realidade lê em tempo real. Ao dominar esse código, a pessoa deixa de ser uma marioneta em um jogo alheio e adquire a capacidade de formar suas próprias regras, criando eventos quânticos baseados não na fé, mas no conhecimento. Na busca pelo controle do mundo exterior, as pessoas frequentemente se concentram em alcançar resultados específicos, manipular circunstâncias e desenvolver estratégias complexas. No entanto, a verdade é que as manifestações externas são apenas um eco, um reflexo dos processos internos. As verdadeiras mudanças ocorrem no espaço invisível do nosso campo energético, onde a realidade é registrada em primeiro lugar. O que importa não é o que está escrito no calendário, na lista de tarefas ou no plano de negócios, mas a frequência energética que emitimos a cada segundo de nossas vidas. Tudo no universo é permeado por energia que vibra em diferentes frequências. Isso não é uma filosofia esotérica, mas um fato científico. Contudo, raramente nos ensinam que a energia pessoal não é apenas uma consequência do nosso humor ou estado de saúde, mas um sinal poderoso que transmitimos constantemente para o campo quântico. Em resposta a esse sinal, o campo nos devolve o que chamamos de vida, um conjunto de eventos, encontros e circunstâncias que moldam nosso destino. Quando nossa energia está desequilibrada e repleta de ansiedade, dúvidas, culpa ou vergonha, distorcemos o campo ao nosso redor, enviando sinais confusos. Como resultado, a realidade reflete essa confusão, fazendo-nos dar alguns passos à frente para depois recuar. Isso não acontece por preguiça ou azar, mas pela falta de harmonia entre nosso estado interno e o mundo externo. Transmitimos ruído em vez de um sinal claro. Mas assim que colocamos nossa energia em ordem, a vida começa a ganhar sentido, as pessoas certas aparecem, novas oportunidades se abrem e o caminho se torna claro. A energia pode ser programada. Nossa atenção, estado emocional e intenções são as ferramentas que nos permitem codificar a realidade. Imagine que você é uma frequência na qual uma determinada melodia soa. Que melodia você está transmitindo agora? Uma melodia calma, caótica, desesperada ou poderosa? Não atraímos o que queremos, mas o que somos. Esta é a principal lei da manifestação, baseada não em sonhos vazios ou positividade forçada, mas em ressonância. É por isso que duas pessoas na mesma situação podem vivenciar realidades completamente diferentes. Elas estão no mesmo mundo, na mesma sala, mas obtêm resultados distintos porque suas frequências energéticas não coincidem. Uma entra na sala equilibrada, harmoniosa e clara, e a sala se ajusta a ela. A outra entra ansiosa, dispersa e duvidosa, e não recebe nada em troca. A realidade não reage ao desespero, reage à força. Não há tentativa de controlar os outros, mas há capacidade de controlar a si mesmo, ao seu próprio sinal interno. Nas profundezas da natureza humana existe algo muito maior do que parece à primeira vista. O sistema nervoso humano é como uma antena, captando e transmitindo sinais. O coração, esse motor incansável da vida, irradia um campo eletromagnético que pode ser sentido a vários metros de distância. As ondas cerebrais, como as ondas do mar, oscilam dependendo da direção da nossa atenção.
E isso não são apenas especulações místicas, mas fatos científicos mensuráveis. Infelizmente, ninguém ensina as pessoas a usar essas capacidades incríveis. Ninguém explica que o estado emocional é como sintonizar um rádio em uma determinada onda da realidade. Se permanecermos em uma frequência por tempo suficiente, o mundo ao redor começará a se ajustar a ela. E não se trata de magia, mas de compatibilidade magnética com uma nova linha do tempo. É importante entender que não se trata de uma alta vibração falsa, mas de honestidade energética, de reconhecer seu verdadeiro estado e mudá-lo conscientemente. A energia não tolera mentiras e a realidade não se submete a negociações. Ou a pessoa está em um estado de coerência, ou não está. Ou emite um sinal estável, ou reage a interferências externas. E todos, pelo menos uma vez na vida, já sentiram essa sensação incrível de quando tudo se encaixa, quando não é preciso correr atrás de nada, quando tudo acontece por si só, sem o menor esforço. Isso não é apenas sorte, mas alinhamento, uma permanência momentânea na frequência onde o desejado já existe. O ser humano não vem a este mundo para lutar por alinhamento, mas para se lembrar de que a realidade está constantemente o escutando. A única questão é, o que ele diz quando está em silêncio? As pessoas foram ensinadas a acreditar que a vida é algo que se observa, se mede e ao qual se reage. No entanto, a física quântica há muito tempo virou essa ideia de cabeça para baixo, revelando algo perturbador que a maioria ainda não compreendeu totalmente. O ato de observar algo muda esse algo, e isso não é uma metáfora, é a realidade. Quando uma partícula não está sob observação, ela existe em um estado de potencial, estando simultaneamente em todos os lugares e em lugar nenhum, como uma nuvem de probabilidades. Mas no momento em que alguém olha, quando direciona sua atenção, a partícula assume um lugar definido, escolhe uma posição, torna-se algo concreto. E o observador, aquele que olha, é a causa disso. Se aplicarmos essa ideia à vida, toda vez que uma pessoa olha para a sua realidade com medo, expectativa, esperança ou julgamento, ela colapsa as probabilidades. A atenção não é um processo passivo, mas a ferramenta de um escultor. A pessoa não apenas vivencia a realidade, mas a cria com seu olhar e, mais importante, com a energia que está por trás dele. É aqui que os conceitos abstratos se tornam pessoais, pois as expectativas formam a planta baixa da realidade. E não se trata de superstição, mas de física energética. Se uma pessoa entra em uma situação acreditando de antemão na rejeição, ela inconscientemente colapsa a realidade na qual essa rejeição é mais provável. Se uma pessoa se move pelo mundo com a convicção, eu nunca consigo o que quero, o campo a ouve, sente seu sinal e simplesmente se alinha, sem discutir ou julgar. Este não é um processo emocional, mas matemático. A energia da pessoa estabelece a gama de resultados disponíveis para ela. E isso não acontece porque ela está sendo punida ou testada, mas porque o campo é reativo e sempre responde ao sinal. A consciência humana possui uma capacidade incrível de mudança, mas as crenças subconscientes frequentemente desempenham um papel decisivo na formação da percepção da realidade. Se um indivíduo está profundamente convencido de sua inadequação, despreparo ou incapacidade, é essa energia negativa que será projetada no mundo exterior. Mesmo afirmações positivas ditas em voz alta podem se mostrar ineficazes, pois o preconceito subconsciente distorcerá a percepção e criará uma versão correspondente da realidade. O universo, como um espelho, reflete não tanto os desejos, mas as expectativas de uma pessoa, que, por sua vez, estão enraizadas em sua autoidentificação. Pode-se aspirar à liberdade, mas ao mesmo tempo esperar luta, olhando para o mundo através do prisma de antigas mágoas e decepções. A experiência passada não curada torna-se uma espécie de lente que distorce a percepção de novas oportunidades antes mesmo da interação com elas. No entanto, é nisso que reside a força do ser humano, na capacidade de mudar essa lente, de reajustar sua frequência interna.
O treinamento persistente e consistente permite manter um novo estado de consciência por tempo suficiente para que o espaço circundante comece a reagir de uma nova maneira. Não se trata de atrair à força o que se deseja, mas de um alinhamento harmonioso com o que já existe no campo energético potencial. É impossível enganar o universo substituindo a fé verdadeira por um otimismo superficial. Ele reconhece a diferença entre os dois sem erro. Não é necessário ser perfeito, mas é preciso ser congruente quando a energia, a atenção e o diálogo interno estão em total acordo. É nesse momento que a pessoa deixa de ser um observador passivo e começa a moldar ativamente sua vida, não através da agitação e do esforço, mas através do seu estado interior. Cada pessoa já viveu momentos assim, quando tudo se encaixou da melhor maneira possível, as pessoas certas apareceram, novas oportunidades se abriram, as respostas chegaram antes mesmo das perguntas. Isso não aconteceu por acaso, mas graças à correspondência interna, quando a pessoa se tornou um observador cheio de confiança e aceitação. Nesses momentos, a realidade se transformou, obedecendo às leis da física, onde a própria pessoa atuava como força motriz. É uma sensação incrível quando acontece algo maior do que uma simples coincidência. Mensagens repentinas de pessoas em quem acabamos de pensar, decisões intuitivas que levam a descobertas inesperadas, mudanças internas que resultam na transformação do mundo ao redor. Tudo isso não é mágica, mas o resultado da ressonância, do emaranhamento quântico, uma conexão com um nível mais profundo da realidade que a ciência está apenas começando a explorar. O emaranhamento quântico é uma das verdades mais surpreendentes conhecidas pela humanidade. Duas partículas, uma vez conectadas, mantêm essa conexão independentemente da distância. Uma mudança no estado de uma partícula reflete-se instantaneamente na outra, como se o espaço e o tempo não tivessem importância. Em algum nível, a separação é apenas uma ilusão. E essa ideia se aplica não apenas a partículas, mas também a pessoas, eventos, linhas do tempo e a cada indivíduo. As transformações internas de uma pessoa refletem-se inevitavelmente no exterior, influenciando o mundo ao redor. Quando um indivíduo trabalha em si mesmo, elevando suas próprias vibrações, livrando-se de crenças ultrapassadas e curando feridas emocionais, ele não apenas muda a sua paisagem interior, mas também transforma o campo energético ao seu redor. Cada pessoa está conectada a todas as versões possíveis de si mesma, existentes em diferentes linhas do tempo. Geralmente, as pessoas transitam de uma versão para outra de forma inconsciente, sob a influência de medos, hábitos ou traumas não resolvidos. No entanto, quando uma pessoa transforma conscientemente sua energia, ela salta para outra trajetória de vida, saindo de um ciclo vicioso e entrando em uma nova realidade. Nesse momento, ela começa a interagir com a versão da realidade que corresponde ao seu novo sinal energético. É por isso que, em períodos de crescimento pessoal, a sincronicidade dos eventos aumenta exponencialmente. Não são coincidências aleatórias, mas uma espécie de feedback que indica que o espaço circundante captou a nova frequência da pessoa e começa a refleti-la. Oportunidades atraentes, encontros e reviravoltas inesperadas não surgem por acaso, mas são atraídos pela ressonância com o estado interno da pessoa. Eles já existiam em potencial, esperando o momento em que a pessoa entrasse em harmonia com eles. Contudo, vale lembrar que a sincronicidade funciona nos dois sentidos. Se uma pessoa está imersa em ansiedades, baixa autoestima e carência, o mundo ao redor reagirá de maneira correspondente. O universo não pune, apenas reflete o estado interno da pessoa. Você já notou que quando o humor não está bom, os problemas começam a se acumular, uma decepção leva a outra, e pessoas indesejadas aparecem no horizonte? Isso não é apenas azar, mas uma manifestação do emaranhamento energético em ação. A pessoa sintoniza uma determinada frequência e o espaço circundante corresponde a ela, não em um nível emocional, mas matemático. Cada pessoa está constantemente conectada a diferentes versões de sua vida, com as quais ainda irá se deparar. Algumas são maravilhosas, outras desoladoras.
A versão com a qual a pessoa se encontrará depende de seu estado interno. É impossível fingir para entrar em uma versão mais favorável da realidade. É preciso se tornar essa versão, incorporar as emoções, a clareza e a confiança que seriam inerentes a alguém que já vive nessa linha do tempo. Assim que as mudanças ocorrem internamente, o mundo exterior reage inevitavelmente. Esse processo nem sempre é instantâneo, mas é inevitável. Lembre-se daqueles momentos em que você estava completamente imerso no fluxo, sentindo leveza, harmonia e clareza. Nesses momentos, pessoas, recursos e tempo pareciam se encaixar por si mesmos. Não foi uma coincidência, mas uma manifestação de precisão, um vislumbre de como a vida se parece quando se age em conformidade com a realidade na qual se está destinado a viver. A sincronicidade não está disponível apenas para os escolhidos, não é um jogo cósmico de favoritismo, mas uma lei universal, um mecanismo que reage a todos da mesma forma. A questão é apenas o que a pessoa transmite, ruído ou um sinal claro. Assim que a pessoa alcança a clareza, se livra do peso do passado e entra em um estado de harmonia. O espaço circundante reage não com fogos de artifício e drama, mas com uma mudança silenciosa, inegável e imparável. A maioria das pessoas acredita que a realidade reage às suas ações, esforços, decisões e palavras. No entanto, isso é apenas parte do quadro e nem de longe a mais importante. A verdade mais profunda é que a realidade reflete o estado interno da pessoa, e não de vez em quando, mas constantemente. O mundo reage não ao que a pessoa diz ou quer, mas a quem ela é. E quem a pessoa é determinado por sua frequência dominante, sua energia, seu tom emocional e sua autopercepção. Na complexidade das circunstâncias da vida, quando parece que a sorte nos abandonou, a raiz do problema não está na hostilidade do universo, mas em um sinal distorcido emitido pela própria pessoa, especificamente por seu autoconceito. Externamente pode-se demonstrar atividade e determinação, mas internamente dúvidas e medos minam a confiança nas próprias forças. Ao proclamar o desejo de sucesso, o subconsciente transmite incerteza sobre a própria prontidão para ele. Desejando amor, a pessoa teme ser notada, e a realidade apenas reflete essa desarmonia interna. O universo, baseado no princípio da ressonância, recompensa não pelos desejos, mas por quem a pessoa realmente é. Essa verdade, embora pareça cruel à primeira vista, liberta da necessidade de culpar o mundo exterior e devolve o controle sobre a própria vida. Se a realidade é como um espelho, em vez de tentar mudar o reflexo, deve-se mudar a fonte, o estado interno da pessoa. As tentativas de manipular as circunstâncias externas geralmente levam ao efeito oposto. Esforços externos não apoiados por harmonia interna encontram resistência. O universo concede apenas uma pequena parte do desejado, e não o todo. Esforços não sustentados por um alinhamento interno parecem exaustivos, pois a pessoa tenta conquistar a realidade pela força de vontade, e não pela ressonância. No entanto, quando o sinal é puro, quando a energia e as intenções estão alinhadas, os esforços se tornam eficazes, trazendo mais resultados com menos custo. A higiene emocional, infelizmente, é muitas vezes negligenciada. Na busca pela produtividade, as pessoas ignoram a calibração interna, que é a parte mais importante do dia. É impossível criar harmonia no mundo externo sem organizar o caos interior. Mágoas não resolvidas, medos de infância e histórias alheias distorcem a frequência, criando interferências que bloqueiam o sinal. Limpar a energia não significa fingir positividade, significa ser honesto consigo mesmo, aceitar o presente, libertar-se do que é dos outros e escolher conscientemente o estado emocional desejado, sem esperar por estímulos externos. Nisto reside a verdadeira força. Quando a pessoa para de esperar que as circunstâncias externas mudem seus sentimentos internos, ela mesma se torna a roteirista de sua vida, gerando emoções e mantendo o estado necessário ao qual a realidade então se alinha. Certamente, todos já experimentaram momentos em que tudo se encaixou como mágica.
Em um estado de leveza, gratidão e tranquilidade, a vida respondia da mesma forma. Isso não acontecia por causa de ações específicas, mas por causa de mudanças internas. A pessoa não estava microgerenciando nem se apegando ao controle, mas agindo a partir de um estado de clareza que possui uma força magnética. Esse ciclo de feedback funciona sempre. Cada interação é um espelho, cada resultado é uma resposta. O principal é parar de reagir aos estímulos externos e começar a responder internamente. Ao se deparar com algo que provoca uma reação, não se deve perseguir esse gatilho. Em vez disso, é preciso se perguntar o que isso revela sobre o próprio estado interno. Isso pede um alinhamento, uma libertação ou uma elevação. Ignorar a lição leva à repetição do ciclo, enquanto mudar o padrão acarreta uma renovação do mundo exterior. Às vezes, isso acontece lentamente, às vezes, instantaneamente, mas sempre com precisão. A realidade não precisa ser convencida, ela só precisa de correspondência. Não é preciso lutar pelo alinhamento, é preciso se tornar o alinhamento, permitindo que o campo faça o resto. Até o momento em que uma pessoa adquire a capacidade de moldar conscientemente sua realidade, outros começam a fazê-lo por ela. Todos nascem com uma consciência pura e aberta, cheia de intuição, curiosidade e liberdade. No entanto, esse fluxo natural logo sofre interferência. O mundo ao redor insiste em ensinar a conformidade. Normas sociais que exaltam a obediência em vez da intuição, a pessoa é ensinada a se encaixar em moldes e não a se destacar. Ela é treinada para seguir um programa que não serve a ela, mas ao sistema. Esse programa foi criado para manter a pessoa previsível, dócil e controlável. E enquanto ela segue esse roteiro padrão, sua energia fica aprisionada em uma narrativa alheia. Para o campo quântico é indiferente de onde vem o sinal, de uma convicção pessoal ou de uma programação herdada. O resultado é sempre o mesmo. O campo reflete o que é transmitido para ele. Portanto, se a energia de uma pessoa ainda está codificada com um medo antigo, um trauma não resolvido ou noções ultrapassadas sobre si mesma e suas capacidades, o campo recriará situações correspondentes. Uma pessoa se encontrará repetidamente em ciclos viciosos, pessoas diferentes, mas os mesmos padrões, lugares distintos, mas o mesmo sentimento. Isso continuará até que ela rompa esse ciclo. A consciência é a fissura no sistema. Assim que uma pessoa começa a perceber o roteiro, ela ganha a oportunidade de reescrevê-lo. A maneira mais eficaz de fazer isso não é apenas mental, mas energética. Ao mudar sua frequência, a pessoa inicia o processo de desmantelamento de todo o seu sistema operacional. Ela para de alimentar o ciclo antigo e começa a gerar uma nova realidade a partir de um estado diferente. No entanto, não se engane, este processo pode ser desafiador. O ego resiste à reprogramação e o corpo se opõe à mudança. Tudo internamente tentará retornar ao que é familiar, mesmo que o familiar seja limitador e restritivo. É por isso que o trabalho com a Agenda Basha chama energia não é algo secundário, mas essencial. É impossível cancelar um programa apenas mudando os pensamentos.
É preciso incorporar algo novo, ensinar ao sistema nervoso a sensação de liberdade, força e segurança em sua própria verdade. Para alcançar as mudanças desejadas, é necessário ancorar-se em um novo estado de consciência e sustentá-lo por tempo suficiente para que o espaço ao redor se reconfigure de acordo com ele. Não se trata de esforço, mas de manter uma nova frequência energética, apesar das tentativas do eu antigo de retornar ao estado anterior. O verdadeiro teste reside na capacidade de manter a harmonia mesmo quando as circunstâncias externas não refletem o desejado e continuar a escolher a versão renovada de si mesmo, sem esperar por confirmação externa. A maioria das pessoas não percebe que não é o campo que lidera, mas a pessoa. O campo apenas segue a energia e não as intenções ou as palavras. Quando a energia se desloca de um estado de vítima para um estado de criador, da dúvida para a certeza, tudo ao redor começa a mudar. As pessoas certas aparecem, os caminhos corretos se abrem e o que parecia impossível se torna evidente. Isso acontece quando a pessoa deixa de viver o roteiro de outra pessoa e começa a transmitir sua própria energia única. Não há necessidade de consertar, mas sim de desprogramar. Uma vez que as velhas crenças desapareçam, nada mais ficará entre a pessoa e a realidade que ela sempre esteve destinada a criar. As pessoas foram ensinadas a se comunicar com palavras e frases, mas o universo não percebe palavras, e sim energia. Para moldar a realidade, um nível quântico, é necessário falar a linguagem que ele entende, usando não apenas intenções, mas um estado de ser específico. O estado de ser é a verdadeira voz de uma pessoa. O importante não é o que se diz, mas quem se é no momento em que se diz. É a isso que o campo reage, é isso que o tecido quântico da existência lê. Os pensamentos são importantes, mas apenas na medida em que moldam a frequência emocional. O pensamento é a centelha e a emoção lhe dá força e profundidade. Se uma pessoa pensa em abundância, mas se sente indigna, o campo se sintonizará com o sinal emocional mais forte. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade em manifestar o que desejam. Elas se concentram em afirmações, rituais e clareza mental, mas seu alicerce energético ainda está sintonizado no medo. O resultado é uma distorção, a mensagem enviada é mista e o campo quântico reflete essa distorção de volta. A energia não mente. Pode-se fingir, sorrir e demonstrar confiança, mas a frequência revelará a verdade e o universo a refletirá. Para influenciar o mundo exterior, é necessário começar dominando o mundo interior. Isso implica regular o sistema nervoso, controlar a respiração e ter a habilidade de focar e se ancorar nas emoções que correspondem à vida que se deseja viver. Não em algum momento no futuro, mas agora mesmo, independentemente das circunstâncias externas. Quando uma pessoa aprende a sentir gratidão antes de haver um motivo, clareza antes de receber provas e calma antes de alcançar o resultado, ela se torna magnética. Isso não é manipular o sistema, mas saber falar sua língua. A pessoa para de esperar que a realidade mude para se sentir melhor e escolhe se sentir melhor para que a realidade não tenha outra escolha a não ser mudar. Isso não é uma fuga da realidade, mas uma liderança através da frequência energética, o que exige disciplina. A disciplina interior abre novos horizontes. A respiração, esse processo natural, torna-se a chave para gerenciar o próprio estado. A maioria das pessoas não percebe o poder de sua respiração. Respiram de forma superficial e tensa, mantendo o corpo em um estado constante de alerta. No entanto, quando uma pessoa assume o controle de sua respiração, tornando-a mais lenta, profunda e ritmada, ela envia ao seu organismo um sinal de segurança e calma, que é a base para encontrar a força interior. Um sistema nervoso equilibrado é capaz de perceber vibrações mais elevadas, manter a clareza mental e criar sem sucumbir à dúvida. Quanto melhor uma pessoa controla sua respiração, mais presente ela está no momento, e é no momento presente que reside todo o poder. O foco é outra ferramenta importante que muitas pessoas utilizam de forma inadequada.
A energia flui para onde a atenção é direcionada. No mundo moderno, a atenção de uma pessoa é frequentemente dispersa por aplicativos, medos e a constante comparação com os outros. Uma atenção dispersa cria um campo energético difuso que envia sinais contraditórios ao espaço quântico. Para obter resultados precisos, é necessária uma energia direcionada com precisão. Isso significa escolher conscientemente os objetos de concentração como se a vida dependesse disso, porque, do ponto de vista energético, realmente depende. As emoções atuam como amplificador e transmissor. A emoção escolhida define o tom da mensagem enviada ao espaço circundante. Uma pessoa transmite confiança ou insegurança, coragem ou dúvida, convicção ou desespero. O universo não julga esses sinais. Ele apenas responde a eles, ajustando-se à vibração emitida. A tarefa de uma pessoa não é buscar insistentemente o resultado desejado, mas manter uma transmissão estável, permanecer no estado emocional da realidade que busca atrair para a sua vida por tempo suficiente para que o universo possa se reajustar. Quando essa condição é cumprida de forma consistente, não há necessidade de forçar nada. A realidade desejada começa a se manifestar mesmo antes de ações ativas. Novas ideias surgem mais rapidamente, as pessoas certas aparecem no momento mais oportuno e os prazos se encurtam. Isso não acontece por manipulação da vida, mas por harmonia com ela. A pessoa não empurra, mas convida, e o universo sente essa diferença. Cada momento da vida é uma mensagem. Cada respiração, cada pensamento e cada emoção são uma linha de código. O universo está constantemente ouvindo, não as palavras, mas o que a pessoa realmente representa. Para se comunicar com o campo quântico, é preciso parar de gritar seus desejos no vazio e começar a sussurrá-los com seu estado, sustentá-los com sua respiração e senti-los com tanta clareza que o universo não tenha outra escolha a não ser responder. Existem inúmeras versões da vida que já existem no nível quântico. Isso não é apenas uma teoria ou fantasia, mas uma realidade composta por diferentes linhas do tempo e resultados que aguardam ser escolhidos. A chave para acessá-los não é o tempo, o esforço ou a sorte, mas a frequência, o estado energético de uma pessoa que atua como um seletor, determinando qual versão se tornará real e qual permanecerá adormecida no campo das possibilidades. Uma pessoa não chega ao seu destino por acaso, ela se alinha com ele. O destino é frequentemente imaginado como algo predeterminado e imutável, mas isso é apenas uma ilusão. A verdade é muito mais complexa e inspiradora. Cada mudança no estado interior acarreta uma mudança na trajetória da vida. Ao alterar sua energia, uma pessoa muda não apenas como se sente, mas também a versão da realidade que responde a ela. Isso não é apenas uma metáfora, mas um mecanismo real. A pessoa sintoniza uma nova onda e o universo começa a se organizar em torno desse sinal. Pessoas, oportunidades, contratempos e sincronicidades, tudo se reajusta de acordo com o que é transmitido. É por isso que o trabalho com a autoidentidade tem um poder tão imenso. Aquilo que uma pessoa acredita ser é a base de sua frequência. Se ela se vê como uma sobrevivente, a vida constantemente lhe apresentará situações que exigem sobrevivência. Se ela se considera sempre atrasada, a vida lhe mostrará o relógio constantemente. Se ela se vê como uma excluída, a vida refletirá um mundo onde não há lugar para ela. No espaço da vida, não há estagnação. Tudo está sujeito a mudanças. A transformação começa quando uma pessoa deixa de perceber as circunstâncias atuais como prova irrefutável de sua essência e passa a vê-las apenas como um eco de seu passado. Foi o passado que moldou a frequência vibracional atual, mas o futuro é maleável e pode ser ajustado com a mudança dessa frequência. Um erro comum é buscar validação externa antes de mudar a própria energia interna. Muitos anseiam por uma oferta de emprego para se sentirem confiantes, por encontrar o amor para se sentirem amados, por alcançar o sucesso para acreditarem em seu valor. No entanto, o universo funciona de maneira diferente. A realidade não oferece motivos para sentir, ela apenas reflete o que uma pessoa emite constantemente. Esperar por uma permissão para avançar para uma nova etapa de desenvolvimento
está fadado a uma espera infinita. As linhas do tempo não reagem a esperanças tímidas, elas respondem à personificação. Existe uma versão de cada pessoa que já possui o que deseja, não em um sonho distante, mas em uma realidade entrelaçada com a versão que está pronta para viver como se isso já fosse verdade. O paradoxo é que uma pessoa se torna quem quer ser antes de obter o que deseja. Ela vive isso antes que se manifeste na realidade, sustentando a vibração até que as primeiras evidências apareçam. E quanto mais tempo consegue sustentar essa vibração, mais real ela se torna. Cada linha do tempo possui sua própria faixa de frequência única. Se a energia de uma pessoa não corresponde a essa faixa, o acesso a ela é bloqueado. É como tentar sintonizar uma estação de rádio sem a frequência necessária. Ouve-se apenas ruído e distorção. Fisicamente, a pessoa está próxima, mas não sincronizada, e a música nunca começa a tocar. É assim que a maioria das pessoas vive, na proximidade do que desejam, mas nunca dentro disso, porque estão próximas apenas em pensamento, mas não energeticamente. O salto quântico não é sobre pular etapas, mas sobre uma mudança de identidade, uma escolha de viver como a versão de si mesmo que não duvida mais, não hesita e não considera opções onde sua força é diminuída. Isso não é arrogância, mas uma clareza energética que se torna uma força gravitacional, atraindo a realidade correspondente. O que parecia impossível se torna fácil não porque algo no mundo exterior mudou, mas porque a própria pessoa mudou. Todos já tiveram momentos de alinhamento total, quando algo simplesmente clicou e o mundo se reorganizou, como que por mágica. Isso não foi um acaso, mas um breve vislumbre da linha do tempo que sempre existiu, esperando que a pessoa permanecesse nela por tempo suficiente para começar a viver dentro dela. A pergunta principal não é o que eu quero, mas quem eu preciso me tornar para vivenciar isso. Assim que a resposta for encontrada não em palavras, mas no nível da energia, não será preciso correr atrás da linha do tempo. A própria pessoa se tornará a frequência que a convoca. O sistema ensinou propositalmente a buscar respostas externamente, em validações, permissões e poder. Se uma pessoa está constantemente em busca do próximo guru, de um novo método ou de uma solução milagrosa, ela nunca perceberá que a fonte da transformação sempre esteve dentro dela. A verdade é que a maioria das pessoas nunca dirá isso, porque não poderiam lucrar com isso. A pessoa, a fonte, não a ferramenta ou a técnica. O campo quântico não reage a cristais, mantras ou quadros de desejos. Quando uma pessoa para de transferir seu poder para os outros e percebe que sua energia é o motor, tudo muda. Ela para de esperar por um sinal e se torna o próprio sinal, deixa de tentar atrair e começa a se alinhar. Nesse momento, ela deixa para trás a ilusão de que é pequena, limitada e está esperando que a vida a escolha. A pessoa não veio a este mundo para ser escolhida, mas para escolher. Quando uma pessoa aceita plenamente sua essência, ocorre uma profunda transformação. Não apenas sua energia muda, mas também sua postura, seu comportamento, suas decisões. Ela para de se perguntar o que devo fazer e começa a refletir sobre quem estou me tornando. Seus movimentos não são mais ditados pelo desespero, mas emanam de uma força interior. Em vez de reagir às circunstâncias, a pessoa responde à sua bússola interna e isso é percebido pelos outros. A própria realidade se ajusta a esse novo estado. Não se trata de egoísmo ou autoconfiança cega, mas de ressonância. Quando uma pessoa domina sua energia, ela age de forma diferente não porque está fingindo ser forte, mas porque se lembra de sua força original. Essa lembrança a liberta de dúvidas, comparações e expectativas. Não há mais necessidade de validação externa, pois a própria pessoa se torna a prova de seu valor. Cada vez que uma pessoa ignora sua intuição para atender às expectativas, se contém para manter a paz ou trai suas convicções pelo conforto do que é familiar, ela diminui sua frequência interna. Com o tempo, ela se esquece da força de seu sinal.
Mas essa força não desaparece, ela apenas dorme, soterrada por camadas de medo, crenças alheias e distrações. Mas agora ela está despertando. A pessoa não precisa de mais um plano, ela precisa recuperar o seu próprio. Ela não precisa de um manual passo a passo, precisa entrar em um estado de confiança, acreditando que o próximo passo será revelado no momento certo. É assim que o campo funciona, ele não fornece o mapa completo, mas apenas a próxima pista, quando a energia da pessoa corresponde à sua prontidão para avançar. É por isso que rituais, ensinamentos e filosofias só podem levar até certo ponto. São ferramentas úteis, mas não a fonte. A fonte é a própria pessoa. A respiração é a porta, o estado de ser é Tanada, a mensagem e o foco é a alavanca. A pessoa é chamada não para seguir as ideias dos outros, mas para incorporar a verdade. A verdade é que a realidade espera-se, não o contrário do seu papel nunca foi o de um observador passivo, ela deve ser a causa da mudança. Não pela força ou pelo controle, mas pelo alinhamento incorporado. Nisto reside a verdadeira maestria, não na perfeição, mas na presença, na capacidade de permanecer fiel a si mesmo, apesar dos desafios da vida, de responder a partir de seu centro e não de suas feridas, de gerenciar sua energia antes que o mundo lhe dê um motivo. Quando uma pessoa compreende isso plenamente, as regras do jogo mudam. Ela para de jogar segundo as regras dos outros, pois entende que o campo não lhes dá atenção, ele reage à sua frequência. E quando essa frequência diz, eu me lembro de quem eu sou, tudo ao redor também começa a se lembrar. Chega um momento em que todos os conceitos deixam de ser teoria, quando a pessoa passa da coleta de informações para uma sua aplicação. Este é o limiar além do qual a verdadeira transformação começa. A pessoa vê os padrões, sente a energia e compreende que a realidade não é estática, mas mutável. A cada dia, a cada respiração, ela ou reforça a frequência antiga, ou escolhe uma nova. E agora a escolha é dela, não no nível do intelecto, mas no nível da energia. Muitas pessoas experimentam hesitações e dúvidas, esperando por uma confirmação externa em vez de ouvir a si mesmas. Elas buscam aprovação e segurança nos outros, sem entender que a verdadeira confirmação de prontidão só pode vir de dentro. A sociedade frequentemente ensina que as ações são a causa dos resultados, mas em um nível mais profundo, é o estado interior de uma pessoa que molda a sua realidade. Quando ocorre uma transformação no estado interior, o mundo ao redor inevitavelmente reflete essas mudanças. A essência não está em mudar as regras, mas na evolução pessoal. Em vez de uma busca obsessiva pela criação, a pessoa deve simplesmente viver como se a realidade desejada já existisse e estivesse ouvindo atentamente. Cada ação, pensamento e reação emocional ou fortalece a antiga linha da vida, ou afirma a nova. O importante não é ser perfeito, mas estar em harmonia consigo mesmo. Harmonia não significa estar constantemente em um estado de altas vibrações, mas sim honestidade, capacidade de adaptação e consciência da própria energia, direcionando-a em vez de permitir que ela flutue sem rumo. A questão principal reside na disposição de viver de acordo com este princípio de forma consistente, não apenas em situações confortáveis ou durante a meditação, mas nas circunstâncias cotidianas, como engarrafamentos, conversas difíceis, tomada de decisões, pagamento de contas e em momentos de incerteza. É crucial manter a clareza e a frequência vibracional quando os velhos hábitos e padrões tentam puxar de volta para o estado anterior de confusão. É na superação dessas dificuldades que reside a verdadeira mudança e não na zona de conforto. A pessoa é chamada a ser a autora de seu futuro, não controlando os resultados, mas gerenciando sua energia com calma, clareza e firmeza, sabendo que o mundo ao redor já está reagindo a isso. Viver de acordo com esses princípios significa, acima de tudo, gerenciar a própria energia, não permitindo que outros a definam. É criar um espaço para clareza e consistência em um mundo ruidoso, escolher a intenção em vez do impulso, a clareza em vez do caos, a personificação em vez da performance.
Significa entrar em cada espaço, aproveitar cada oportunidade e enfrentar cada momento desconhecido com a sensação de que já pertence àquele lugar, pois a versão de si mesmo que possui essa frequência realmente pertence. O despertar não é uma linha de chegada, mas uma frequência que precisa ser constantemente escolhida e incorporada cada vez mais profundamente. A cada escolha dessas, a realidade se torna mais maleável, aberta e se reorganiza em torno da clareza da pessoa, como limalhas de ferro ao redor de um ímã. Isso não acontece por coerção, mas pela consciência de sua verdadeira essência. Não se trata de se tornar alguém novo, mas de descartar tudo o que não faz parte do verdadeiro eu. As dúvidas, os medos, os programas, o ruído e a interferência que impedem de ouvir a própria voz interior. A força não é criada, mas revelada. E quando uma pessoa vive de acordo com essa força, sua vida muda radicalmente.